Talvez um dos fenômenos mais interessantes sobre a força que surge sobre cargas em movimento na presença de campos magnéticos seja a força sobre condutores. Vamos começar com a nossa análise de uma carga isolada. Então, a força magnética sobre uma carga isolada é Q, V, vetorial B, onde B é a densidade de fluxo magnético do campo magnético externo aplicado. As cargas são quantizadas. Nós sabemos que a menor carga possível é a carga do elétron. Mas vamos considerar aqui, para efeitos de cálculo, um elemento diferencial de carga de Q, ou seja, um conjunto pequeno dessas cargas. Se um conjunto pequeno dessas cargas viaja a uma certa velocidade, surge aqui um elemento diferencial de força. Então, uma força dF magnética é igual a um dQ, uma carga infinitesimal, V vetorial B. Se nós olharmos para a expressão aqui, dQ V, isso aqui tem um valor em Coulomb vezes metro por segundo. Coulomb por segundo é ampere vezes metro. Então, nós podemos reescrever essa expressão como sendo uma corrente vezes o dl. Então, dada uma corrente que circula em um condutor e dado um dl que representa um elemento diferencial de deslocamento, a força é IDL vetorial B. Então vejam que interessante, trocamos a carga em movimento por uma corrente. Então, I escalar, dl a direção desse deslocamento da corrente, vetorial B dá o resultado da força. Então, nesse caso, a força, ou dF, eu vou chamar aqui de dFm, aponta para cima. Então vejam que interessante é essa situação. Então, da mesma forma que uma carga em movimento sofre uma força, uma corrente na presença de um campo magnético também sofre uma força. Se nós tivermos um comprimento total aqui do condutor, basta integrar do ponto inicial até o ponto final desse condutor I dl vetorial B. Então, características importantes. A força será máxima quando a corrente for perpendicular ao campo magnético. Faltou colocar aqui que esses x representam a densidade de fluxo magnético. Então, a força será máxima num caso de perpendicularidade. Se a corrente estiver no mesmo sentido do campo, a força será nula. Então, a força que surge sobre esse condutor vai depender da posição relativa que ele estiver ao campo magnético. Tá? E ao sentido da corrente, claro. A corrente mudando de sentido também muda o sentido da força. Então, nesse caso, vejam o quanto isso é interessante. A corrente, nesse sentido, pode considerar tanto o movimento de cargas positivas quanto o movimento de cargas negativas no sentido contrário. A força aplicada sobre o condutor é uma força para cima. Já internamente no condutor, se olharmos esse condutor e alargarmos ele, nós teremos um efeito Hall que será tanto menor quanto melhor for o condutor. Então, esse efeito Hall, que surge como um acúmulo de cargas positivas de um lado e negativas do outro, dependendo aqui do tipo de portador de carga, vai ser pequeno, mas ele vai existir mesmo assim dentro do condutor. Nos interessa agora saber a força externa, tá? Não as forças que são aplicadas internamente às cargas, mas sim a resultante total aplicada externa. Essas forças aqui aplicadas, então, as forças sobre condutores dentro de campos magnéticos são as forças que surgem dentro dos motores, são elas que fazem o motor girar, são elas que fazem, ou que elas surgem como consequência também nos geradores, né, com uma força contrária ao movimento.
Então as forças magnéticas estão presentes nesse formato no nosso dia a dia, em várias situações, em várias aplicações. Um exemplo simples de um cálculo utilizando esse conceito que nós vimos: qual a força sobre um elemento de corrente? Dado um condutor de 2 metros de comprimento, que possui uma corrente de 10 amperes na direção Y, se o condutor é submetido a uma densidade de fluxo magnético dada nessa forma vetorial, qual a força que atua sobre o condutor? Então aqui eu vou primeiro desenhar o nosso sistema de coordenadas. O condutor tem 2 metros de comprimento na direção Y. Então, vamos considerar aqui, digamos, o condutor com seus 2 metros. E vamos considerar 10 amperes de corrente através desse condutor, I igual a 10 amperes. Se o campo magnético externo tem componentes menos 2AX mais 2AY, então o campo magnético mais ou menos apontando para lá, campo magnético uniforme, esse é o valor do B. Qual é a força que atua sobre esse condutor de 2 metros de comprimento? Na verdade, a força magnética é resultado da integral I dl vetorial B. Então, vamos fazer primeiro dl vetorial B. Em coordenadas cartesianas, primeira linha, vetores unitários. Segunda linha, componentes do primeiro vetor. O dl que representa uma corrente nesse sentido é dy a y. Então aqui só o segundo termo não é nulo. No terceiro termo temos menos 2AX e 2AY. Então AX, AY, 0, dy, que vocês consigam ver. Então agora, primeiro termo 0, 0, 0, menos 0, 0, o único termo não nulo é esse aqui. Então é mais 2dyaz. Esse é o resultado do produto escalar. Então, agora calculando a integral, a força magnética que surge sobre esse condutor de 2 metros, y variando de 0 até 2, corrente 10 amperes, fazendo aqui então F igual a IDL vetorial B, substituindo aqui embaixo fica 10, dl vetorial B é 2dyaz. Então aqui fica 20, dy a integral é y, de 0 a 2, direção a z. Então a força magnética que surge nesse condutor é 20 vezes 2, 40 AZ Newton. Então aqui surge essa força magnética sobre esse condutor de 2 metros de comprimento. Essa força é um valor elevado ou não? Se nós pensarmos que, de uma maneira aproximada, 1 kg produz uma força-peso de 10 Newton, uma força gravitacional, né, apontando para baixo, esse campo magnético e essa corrente são capazes de produzir uma força capaz de levantar, então, a força é distribuída, tá? A força é distribuída ao longo de todo o condutor, mas a força total ela é 40 Newton na direção AZ. Então essa é a direção da força capaz então de levantar 4 kg de massa no nosso campo gravitacional da Terra. Então isso dá uma ideia da ordem de grandeza das coisas. Maneiras que nós temos
de amplificar ou de aumentar o valor da força? Maneira simples, corrente. A corrente aumentando, aumenta o valor da força. Aumentando o comprimento do condutor, aumenta o valor da força. E aumentando o campo magnético externo no qual o condutor está imerso, aumenta também o valor da força. Então a força, na verdade, a força magnética que surge nesse caso, é uma interação da força do campo magnético produzido pela corrente, que nesse caso é um campo magnético saindo da folha acima da corrente e entrando na folha abaixo, com o campo magnético externo B. Então o campo magnético interagindo produz essa força e faz então com que esse condutor tenda a subir. Qualquer componente de campo magnético na direção da corrente não vai produzir nenhum efeito. Então viram que esse 2AY aqui não entrou nos cálculos justamente porque não interessa o quanto de campo magnético tenha na direção da corrente. Espero que vocês tenham entendido esse conceito, porque nós vamos seguir agora com a força entre dois elementos de corrente, que é o que ocorre na maioria das nossas aplicações, né? Nós temos uma corrente produzindo um campo magnético interagindo com outra corrente produzindo outro campo magnético e então surge essa força. Então, aqui um exemplo numérico para vocês compreenderem melhor como calcular, mas não tem nenhum segredo, basta calcular o produto vetorial e depois calcular essa integral.